Bom dia, Mari. Pois é, a gente viu aí na fala do presidente Rodrigo Maia, né? Esse acordo pode refletir aí uma tentativa de harmonia mesmo, né? O presidente Rodrigo Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também falaram que isso fortalece o papel do parlamento. As emendas já são impositivas já há algum tempo, mas a novidade que a LDO desse ano, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, trazia, era tornar obrigatória também as emendas incluídas pelas comissões permanentes da Casa e as emendas também incluídas pelo relator do orçamento. Com a inclusão de todas essas emendas, então, no pacote do que passa a ser de execução obrigatória, são aí por volta de mais de 42 bilhões de reais que vão ser aplicadas, devem ser empregadas pelo governo federal exatamente do jeito que ficar definido aqui pela Câmara dos Deputados. Então, é sobre isso que a gente conversa agora com o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e com o deputado Heitor Freire, que é do PSL do Ceará. Deputado, o senhor acha que esse acordo é uma boa notícia para iniciar esse ano legislativo? Qual que é a expectativa do senhor dessa análise dos vetos hoje no Congresso? Olha, eu acho que está correta esta posição, esse acordo para derrubar o veto. São vários aspectos a ser analisados. Primeiro, 42 bilhões, enquanto valor absoluto é um valor muito alto. Do ponto de vista do percentual do orçamento, é um valor muito baixo, porque o orçamento tem 3 trilhões e tantos de reais. Por outro lado, quando a peça orçamentária é uma peça do Executivo e do Legislativo. Então não há invasão de competência nem nada, é harmonia mesmo. A peça é preparada pelo Executivo, vem ao Legislativo, o presidente e o Executivo veta ou não, e a última fala é do Poder Legislativo. Mas é claro que não tem que ter um clima de confronto entre Executivo e Legislativo. Quando você coloca os valores no orçamento, principalmente das emendas de bancada, que é o caso específico, houve já uma expectativa nos vários setores que serão beneficiários dessas emendas. Portanto, já há uma expectativa da despesa do benefício chegar lá. Então, quando não executa, quem fica mentiroso nesse processo, quem paga o preço político são os parlamentares e quem paga o preço do não serviço é a sociedade. Então, é fundamental que haja, de fato, a derrubada desse veto para que haja estabilidade na programação e na execução financeira orçamentária, que, ao fim e ao cabo, o beneficiário é a sociedade e espero, como regra geral, a sociedade menos favorecida economicamente. Deputado Heitor Freire, o senhor também concorda? Concordo, é importante essa harmonia entre os poderes, para não ficar o presidente veta e aí o Congresso derruba e parecer uma certa guerra entre poderes. Então essa harmonia entre os poderes é muito importante. Isso aí para nós é uma vitória para o Brasil. O governo federal concordar com esse veto aqui da Câmara, a Câmara também receber de forma positiva. É importante essa harmonia. Como bem falou o colega deputado, quem ganha com isso é a sociedade. Essas emendas impositivas, elas são destinadas à população, às estradas, à infraestrutura, à saúde, ou seja, quem ganha com isso é a sociedade, com essa harmonia e com esse bom trabalho. Então, é um recado positivo aí para esse ano, que os poderes têm como trabalhar em harmonia para o melhor para o povo brasileiro. Tem outros vetos em análise também, um que trata de um projeto de lei que tratava de interceptação de correspondência para presos, um outro que era uma questão de impostos, isenção de impostos para importação de produtos de placas solares. Deve ter mais algum outro veto que seja derrubado? Eu acredito que sim, mas o que há acordo é o que a gente tem expectativa. São vários vetos na pauta hoje, tem os vetos do projeto anticrime, então são vários vetos e nesses não há acordo, as bancadas vão trabalhar cada um com a sua percepção e o que há acordo é para o veto ao orçamento. Deputado Heitor, tem alguma expectativa específica em relação a mais algum veto? Normalmente nós, que somos um partido que é base do governo federal, o PSL, normalmente nós seguimos alinhados com o governo federal. Então a expectativa nos outros vetos é em manter a posição do presidente Bolsonaro, fortalecendo a posição dele aqui no Congresso Nacional. Votação ontem da MP do Agro, né? Foi o texto principal aprovado, ainda tem muita divergência pendente em relação aos destaques que podem ser analisados? São vários destaques, nós votamos ontem pelo mérito da medida provisória, porque de fato a essência dessa medida provisória, que é permitir que um proprietário rural ele possa usar parte do seu patrimônio como garantia de crédito e não necessariamente toda a propriedade, porque uma dívida não paga
de uma propriedade, ainda que o valor dela seja muito superior ao valor da dívida, pelas regras atuais, você perderia ou teria que disponibilizar toda a sua propriedade. Então, era fundamental que permitisse a utilização fracionada para fins de garantia da sua propriedade rural. Então, eu acredito que vai manter a essência dessa medida provisória, inclusive nos destaques. Não vejo que vai alterar muito com os destaques. Deputado Heitor, o senhor concorda? Concordo, foi uma medida importante para o povo brasileiro. O agronegócio tem sustentado a economia brasileira já há algum tempo. Os pequenos e médios produtores, agricultores, pecuaristas precisam dessa atenção. É injusto quando você analisa se uma propriedade vale 10, o agricultor tira 1, por causa desse 1 ele ter que penhorar, ter que perder toda a propriedade. Então é algo, caso ele não pague, né, é algo injusto. Então essa permissão para ele poder usar parte da propriedade e também a abertura de bancos, né, privados, aumentando a concorrência. Quem ganha com isso é o pequeno médio agricultor. Eu, pessoalmente, tenho projetos de lei que estou trabalhando com uma certa urgência para perdoar, refinanciar dívidas de agricultores no Nordeste e em todo o Brasil. Muitos estão sofrendo por causa da seca que nós estamos enfrentando já há uma década já no nosso Ceará, no nosso Nordeste. Então, temos projetos de leis exatamente para ter essa atenção ao pequeno, ao médio produtor rural. Então, foi uma vitória ontem e eu acredito que os destaques eles não vão alterar a essência desse projeto aprovado. O senhor falou da seca, mas na pauta de hoje tem também um pacote de projetos emergenciais para os estados do Sudeste, que têm sofrido com o oposto disso, né, com inundações, rompimentos de barragem. Os senhores acham que tem clima para votação disso? Só um minutinho, deputado. Parece que a gente está com problema no áudio. Vamos tentar novamente, deixa eu ver. Eu que sou mineiro, convivi com a tragédia de Mariana, com a tragédia de Brumadinho, agora com as enchentes, sou de Manhuaçu, dos municípios mais atingidos no interior de Minas Gerais. Então é necessário sim que a gente consiga votar esses projetos emergenciais, que foram resultado tanto da CPI de Brumadinho quanto da Comissão Externa de Brumadinho, portanto é urgente que possamos votar. Mas é preciso que a gente acrescente, traga para esses textos algo que foi orientado inclusive pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. Porque quando o governo decreta uma calamidade, isso isenta o ente federado de, por exemplo, licitação. Só que a execução tem que ocorrer em 180 dias. E quando você tem estruturas que dependem de projetos estruturais, é quase impossível você executar, ainda sem licitação, em 180 dias. Portanto, se você não executa, a obra vai paralisada e perde o dinheiro. Então, uma das sugestões que foi trazida à bancada mineira pelo secretário nacional de Defesa Civil foi de que a legislação de licitações também possa e deva ser alterada nesse conjunto de medidas agora, para que efetivamente esse recurso que vai ser liberado, o governo já anunciou 1 bilhão, por exemplo, para Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que esse dinheiro que vai ser liberado tenha de fato a execução prevista e permitida, mas para isso precisa de alterar alguma legislação. Então nós queremos que vote as legislações que são emergenciais, que já estão prontas no caso de Brumadinho e de Mariana, mas que também possamos aproveitar esse momento e entender que a calamidade ela exige uma execução, mas que nem sempre, quando a obra é muito grande e depende de projeto estrutural, não é possível executar em 180 dias. Deputado Heitor, o senhor acha que dá para fazer essa mudança já nesses projetos que estão prontos para ser votados em plenário? Com toda certeza, tem gente sofrendo com isso, o povo está sofrendo, o Congresso tem que ter clima, o deputado subtenente Gonzaga muito bem colocou que a legislação precisa ser aperfeiçoada e os momentos são agora. Então, eu acredito que o tempo é agora, não deve se adiar essa discussão, essa votação, como o Sudeste, uma boa parte do Brasil está sofrendo com essas calamidades. No Nordeste nós temos a questão da seca, enquanto no Sul, no Sudeste, tem a questão das inundações, das barragens. Então, essa casa tem que dar uma atenção especial e aperfeiçoar as leis conforme o tempo vai passando. Então, o momento é agora de melhorar e aperfeiçoar essa lei. Antes da gente encerrar, o deputado subtenente Gonzaga vai falar um pouquinho sobre uma frente parlamentar que vai ser lançada hoje, do ciclo completo de polícia, é isso, deputado? Exatamente, vai ser lançada agora, aqui do lado, no Salão Negro da Câmara dos Deputados, a frente parlamentar de apoio à adoção no Brasil da polícia de ciclo completo. Ciclo completo de polícia é uma obviedade
que é permitir que todas as polícias possam fazer todos os atos de polícia, ou seja, posso fazer a prevenção, posso fazer a investigação. O Brasil mantém um modelo que eu chamo modelo burro de organização do sistema, porque nós temos 8 agências de polícias no Brasil pelo artigo 144 da Constituição brasileira. No entanto, a competência legal da investigação foi dada apenas à Polícia Civil e à Polícia Federal. Dentro da Polícia Civil e da Polícia Federal, apenas os delegados podem conduzir inquérito. Então, o que nós precisamos de combater e melhorar no Brasil é combater a baixa elucidação de crimes e, obviamente, melhorar a capacidade do Estado em investigar. E, para isso, precisamos de dar a todas as polícias o que tecnicamente é chamado de ciclo completo de polícia, que possa fazer todos os atos. O mundo faz assim, o Brasil está isolado fazendo esse modelo que eu chamo de irracional, de burro, de caro, ineficaz e ineficiente. Deputado, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Deputado Heitor, obrigada também. A gente volta então ao estúdio com a Mariana.